Boa noite a todos, nos reunindo novamente na alegria do reencontro, elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais que nos amparam fraternalmente na casa, para que encontremos nesses momentos sempre a intuição benfazeja desses companheiros da Pátria Maior, a fim de que usemos sempre o nosso tempo em benefício do nosso aprimoramento espiritual e principalmente de nossas condições de exercer o exemplo para com todos aqueles a quem amamos e principalmente com aqueles que nos colocam à prova diante das diversidades de comportamento, de pensamento e que muitas vezes, por não confiarem em nós, é preciso, antes de tudo, que nós façamos o próprio exemplo, a fim de que eles vejam em nossas condições, principalmente, a vontade de mudar. Escolhemos para essa noite, na leitura do Evangelho que sempre fazemos inicialmente na reunião de sexta-feira, uma mensagem que encontrei de Wagner Borges, feita em 1999, uma mensagem que faz a gente refletir sobre a nossa condição enquanto espíritos na Terra. E ele compara a nós todos como homens livros. A leitura do texto vai ser mais aquela mensagem consoladora. Homens livros. O universo é uma imensa livraria. A Terra é apenas uma de suas estantes. Somos os livros colocados na Terra. Da mesma maneira que as pessoas compram livros apenas pela beleza da capa, sem pesquisarem o índice e conteúdo, muitas pessoas avaliam os outros pela aparência externa. Outras procuram livros com títulos famosos, sensacionalistas, histórias de terror ou romances profundos. Também é assim com as pessoas. Há aquelas que buscam sensacionalismos, dramas alheios ou apenas um romance profundo. Somos homens livres lendo uns aos outros. Podemos ficar na capa ou aprofundarmos nossa leitura até as páginas vivas do coração. A capa pode ser interessante, mas é no conteúdo que brilha a essência do texto. O corpo pode ter uma bela plástica, mas é o espírito que dá brilho aos olhos. Também podemos ler nas páginas experientes da vida muitos textos de sabedoria. Depende do que estamos buscando na estante. Podemos ver em cada homem livro um texto espírito impresso nas linhas do corpo. Deus colocou sua assinatura divina nas páginas do coração, mas só quem lê o interior descobre isso. Só quem vence a ilusão da capa e mergulha nas páginas da vida íntima de alguém descobre seu real valor humano e espiritual. Que todos nós possamos ser bons leitores conscientes. A capa amassa e as folhas podem rasgar, mas ninguém amassa ou rasga as ideias e sentimentos de uma consciência imortal. O que não foi bem escrito em uma vida, poderá ser bem escrito mais à frente, em uma próxima existência ou além. Com toda certeza será publicado pela editora da vida, na estante terrestre ou em qualquer outro estante do universo. Há homens livros de várias capas e cores, mas Deus é o editor de todos eles, de todos nós. Que a paz em Jesus possa nos envolver neste momento, nas vibrações de paz e equilíbrio para o estudo dessa noite. O tema dessa noite escolhemos como uma compreensão maior de tudo aquilo que nós estamos conversando nas reuniões de esclarecimento do que seja o conteúdo doutrinário de Kardec. E principalmente neste tema, nós vamos ver que as condições que nós estamos passando hoje
não precisavam de espíritos que hoje, através da psicografia, viessem nos colocar como uma profecia ou como uma mensagem que estivessem dando por falta de conhecimento da humanidade. Antes de tudo isso, nós vamos ver que no tema desta noite, a era do Espírito nas revelações de Jesus, que nós escolhemos, nós vamos ver explicações no Evangelho de João e nas mensagens de Emmanuel, à luz da codificação, que o Espírito, a imortalidade da alma, a condição de nosso progresso espiritual, já tinha sido alertado, esclarecido por Jesus há muito tempo atrás, e que nós, por falta de uma compreensão mais profunda das nossas realizações espirituais, dos nossos objetivos diante das leis divinas, por vezes desconhecemos pelo próprio despreparo ou desconhecemos por versões que às vezes nós mesmos criamos para que encontremos uma solução mais atinente a nós próprios, né? Quantas vezes a gente estuda e coloca a nossa versão como uma forma de nos gratificar emocionalmente, né? Para isso, nós vamos ver nas palavras do Evangelho, iniciando o Evangelho segundo a doutrina espírita, no capítulo 6, o Consolador Prometido, que já vinha avisando no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 15 a 17 e 26, sobre a ideia do Espírito e a sua vinda nas suas faculdades que hoje realizamos como médiuns. O item 3 do capítulo 6 nos diz assim: o que Jesus avisava a todos: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade que o mundo não pôde receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas, quanto a vós, conhecê-lo-eis. Ele se relacionava aos apóstolos, né? Aqueles que podiam ver e ouvir as palavras de Jesus no conhecimento espiritual. Mas, quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Espírito Santo na condição de entendimento da doutrina espírita, como aqueles espíritos que já são aperfeiçoados, são espíritos puros, governadores, coordenadores ao lado de Jesus. Que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Já naquela época, nas palavras de Jesus, ele nos avisava que haveria tempo em que seriam esclarecidas nossas dúvidas com relação à vida após a morte física, que esta instrução seria extremamente consoladora porque nos esclareceria sobre a justiça e sobre a misericórdia de Deus sobre todas as criaturas, sobre toda a humanidade. Fazendo uma comparação neste mesmo item descrito por João, Emmanuel, no livro da Esperança, ele põe um item com o nome de Espiritismo e Nós e novamente cita o início das palavras do Evangelho de João na condição de explicação de Jesus: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Isto quer dizer, tudo aquilo que Jesus pôde instruir aqueles que já estavam capacitados na sua época de ouvir as novas modalidades de conhecimento do Espírito, ele pedia:
guardai esse conhecimento, não para guardar para si mesmo, mas para poder exercitar aquilo que ele havia esclarecido sobre as condições evolutivas de todos nós. E ainda no capítulo 23 do Evangelho, no título Estranha Moral, nós vamos ver também: o Espiritismo vem realizar na época prevista as promessas do Cristo. Entretanto, não o pode fazer sem destruir os abusos. Isto quer dizer que a doutrina espírita, demonstrando nos caracteres da ciência, demonstrando nos caracteres da nossa religiosidade e das nossas reflexões sobre a vida, de que esse conhecimento verdadeiro que veio através de nosso governador terrestre, o Cristo, vinham firmar uma nova era à Terra, onde, através de processos de aperfeiçoamento humano, nós estaríamos mais aptos a rebanhar, a rever as ideias de Cristo sobre a sua pureza e não sobre as nossas considerações ainda imperfeitas que nós utilizamos durante toda a história, a nossa história, né, de experiências terrestres, para o nosso benefício de acordo com as nossas adversidades, com as nossas imperfeições que ainda carregamos em nosso íntimo, sobre o egoísmo, sobre o orgulho. Então, diz-nos Emmanuel, todas as religiões mantêm retiros e internatos, organizações e hierarquias, para a formação de orientadores condicionados que lhes ponham as instruções segundo o controle que lhes parece conveniente. A doutrina espírita, revivendo o cristianismo puro, é a religião do esclarecimento livre. Mas, se nós, os espíritas encarnados e desencarnados, situarmos nossas pequeninas pessoas acima dos grandes princípios que a expressam, estaremos muito distantes dela, confundidos nos delírios do personalismo deprimente em nome da liberdade. O que Emmanuel nos quis dizer através dessas explicações? Que a doutrina esclarece, porém aquele que se submete à doutrina, mas não se modifica moralmente, estará usando o próprio conhecimento em seu próprio benefício, não trará a ideia da libertação do espírito em nós, da nossa condição evolutiva para a pureza, de acordo com os ensinamentos do Cristo, porque ainda estaremos alicerçados aos nossos próprios interesses que ainda nos arrebanham nesse mundo de expiação e prova e que ainda nos dificultam o processo evolutivo porque temos ainda dificuldades na grande mudança. Diz-nos ainda Emmanuel, todas as religiões amontoam riquezas terrestres através de templos suntuosos, declarando que assim procedem para render homenagem condigna à divindade, à bondade. A doutrina espírita, revivendo o cristianismo puro, é a religião do desprendimento. Entretanto, se nós, os espíritas encarnados e desencarnados, encarcerarmos a própria mente nas hipnoses de adoração a pessoas ou na ilusão de posses materiais passageiras, tombaremos em amargos processos de obsessão mútua, descendo à condição de vampiros uns dos outros, gravitando em torno de interesses sombrios e perdendo a visão dos planos superiores. Quantas vezes, enquanto espíritas, nós falamos que as pessoas de outras religiões muitas vezes fogem das dificuldades humanas como uma forma de não errar. Quantas vezes dizemos que as outras religiões,
amontoam riquezas sob a confiabilidade alheia daqueles que se submetem às leis daquela religião, aqueles dogmas, né? E eles muitas vezes terão templos suntuosos como uma forma de dizer que está homenageando a Deus e não aos próprios homens. A doutrina espírita diz que precisamos nos desprender de tudo isso. Porém, quantas vezes, enquanto espíritas, nós nos vimos presos a ideias, pessoas e coisas? Quantas vezes não tomamos a liberdade do nosso próprio progresso em função de reuniões espíritas, reuniões em que conversamos com o plano maior, com os espíritos, como se eles tivessem o dever de traçar quais passos deveríamos dar, quais decisões deveríamos tomar, quando na verdade, na realidade, cada um de nós, pelo próprio esforço, deve conquistar a pureza. Quantas vezes, enquanto espíritas, nós reverenciamos nomes e muitas vezes desconhecemos que os mesmos nomes são criaturas que lutaram com suas imperfeições para serem melhores. E usamos esses mesmos nomes, essas mesmas criaturas como um modelo para que todos pudessem seguir. O modelo perfeito que deveremos seguir na vida é Cristo. Os demais foram aqueles que, ouvindo as palavras de Cristo, lutam pelo seu aperfeiçoamento. E é o que a nossa obrigação, cada um de nós. Nunca poderemos ser aqueles ao qual o nome que escolhemos como modelo tenha todas as particularidades essenciais para sermos iguais, porque cada um, como individualidade, irá adquirir o seu aperfeiçoamento conforme o próprio esforço. Mais tempo, menos tempo, mais lutas, menos lutas, conforme a consciência também que temos diante das leis divinas. Diz-nos Emmanuel também, de acordo com o mesmo item 3, ao qual Evangelho de João nos fala sobre o Consolador prometido. Todas as religiões cultivam rigoroso sentido de seita, mantendo a segregação dos profitentes. Isso quer dizer, existem regras que muitas vezes afastam aquele que gostaria de seguir a religião, porque eles não têm as características essenciais ao qual a religião diz que só seriam esses que teriam sido escolhidos para serem daquela determinada religião. Quantas vezes a gente vê assim, né? Emmanuel diz: a doutrina espírita, revivendo o cristianismo puro, é a religião da solidariedade. Contudo, se nós, os espíritas encarnados e desencarnados, abraçarmos aventuras e distorções em torno do ensino espírita, ainda mesmo quando inocentes e piedosas, na conta de fraternidade, levantaremos novas inquisições do fanatismo e da violência contra nós mesmos. Emmanuel, ele é muito incisivo com relação a isso. Se nós temos a prática do estudo, é importante lembrarmos que só o estudo não é o suficiente para dar exemplo àqueles que convivem conosco, encarnados e desencarnados. Antes de tudo, é preciso fazer-se presente em nós a fraternidade emocional. Quantas vezes, em nome da doutrina, nós nos colocamos como verdadeiros inquisidores de nossos semelhantes, quando eles, perante o direito
a liberdade do progresso individual, pedem para nós a misericórdia divina da possibilidade de estarem também evoluindo sem a condição de acusações, sem a condição de críticas que os façam perder a própria consciência, a própria credibilidade das leis divinas e, pior, utilizamos muitas vezes da violência verbal, da atitude inadequada para com os nossos semelhantes a título de manter a pureza doutrinária, esquecendo que solidariedade, antes de tudo, é a base do cristianismo puro. Lembremos disto enquanto espíritos numa nova era. Ainda Emmanuel continua: todas as religiões sustentam claustros ou discriminações a pretexto de se resguardarem contra o vício. A doutrina espírita, revivendo o cristianismo puro, é a religião do pensamento reto. Todavia, se nós, os espíritas encarnados e desencarnados, convocados a servir no mundo, desertarmos do concurso aos semelhantes a título de suposta humildade ou por temor de preconceitos, acabaremos inúteis nos círculos fechados da virtude de superfície. Se nós nos afastarmos da luta, se nós nos afastarmos daqueles que não pensam como nós, a título de dizer que precisamos ficar assim para não permitir que a gente deserte da nossa responsabilidade, então a gente se afasta, estamos dando maior valor ao nosso próprio orgulho. E como nos diz Emmanuel, perderemos a oportunidade reencarnatória do trabalho de aprimoramento, perderemos as condições de prova que nos alertam o que precisamos mudar em nós, perdemos os nossos processos de aperfeiçoamento de nossas virtudes a título de ficar superficialmente aparentando sermos melhores. Ainda diz-nos Emmanuel: todas as religiões, de um modo ou de outro, alimentam representantes e ministérios remunerados. A doutrina espírita, revivendo o cristianismo puro, é a religião da assistência gratuita. No entanto, se nós, os espíritas encarnados e desencarnados, fugirmos de agir, viver e aprender à custa do esforço próprio, incentivando tarefeiros pagos e cooperações financiadas, cairemos sem perceber nas sombras do profissionalismo religioso. Aqui a gente não tem nem como fazer maiores explicações. Se desejamos seguir os passos de Jesus, não o façamos a crédito do dinheiro. Nunca façamos a crédito da lisonja, da gratidão alheia. Nunca façamos o nosso trabalho para sermos valorizados pelos outros, porque esse valor vem na nossa construção interior, que só nós vamos ser abençoados na medida em que encontramos paz e equilíbrio em nosso íntimo. Ainda nos diz Emmanuel: todas as religiões são credoras de profundo respeito e de imensa gratidão pelos serviços que prestam à humanidade. É preciso que a gente pense dessa maneira. O Espiritismo não é a verdade. O Espiritismo é o esclarecimento que completa as religiões. Mas nos diz Emmanuel: nós, porém, os espíritas encarnados e desencarnados, não podemos esquecer que somos chamados a reviver o cristianismo puro, a fim de que as leis do bem eterno funcionem na responsabilidade de cada consciência.
Cada um de nós deve fazer esse chamado para si mesmo, para que aceitemos a responsabilidade em nossa consciência de que podemos ser chamados sempre a reviver o Cristo em nós. Depende de nossa vontade, do nosso esforço e colocá-lo sempre acima de nós mesmos. Emmanuel finaliza dizendo assim: exortou-nos o Cristo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e prometeu: conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. Proclamou Kardec: fora da caridade não há salvação, e esclareceu: fé verdadeira é aquela que pode encarar a razão face a face. Isso quer dizer que sem amor não haverá luz no caminho e que sem caridade não existirá tranquilidade para ninguém, mas estes mesmos enunciados significam igualmente que sem justiça e sem lógica, os nossos melhores sentimentos podem transfigurar-se em meros caprichos do coração. Não façamos confusão de nossos trabalhos em benefício do próximo, principalmente todo o trabalho que nós temos sobre a consciência da nossa responsabilidade espiritual, de exercer o bem, como meio da autopromoção. Ele diz bem aqui que nós não coloquemos os nossos melhores sentimentos transfigurados em caprichos do coração. É preciso que tenhamos essa verdade em nós para que não façamos confusão do que realmente pretendemos fazer. Ouçamos os nossos companheiros nos alertando muitas vezes de nossos caminhos. Quantas vezes aquele ao qual nós temos até certa aversão, porque sempre encontra defeitos em nós, não está ao mesmo tempo nos dando condição de refletir sobre o que somos e o que realmente precisamos mudar. Façamos isso na condição sempre de aprendizado, que possamos estar sempre atentos, que somos livres para seguir o caminho que desejamos, mas também, diante das leis divinas, somos responsáveis pela colheita de tudo que realizarmos. E não estejamos equivocados, muitas vezes, ao nos reencontrarmos no plano espiritual, sob ilusões que nós mesmos construímos, na intenção de realizar o bem, confundindo muitas vezes a nossa verdade querendo ser imposta aos nossos semelhantes. Que a paz de Jesus, que o amor infinito de Deus sobre todas as criaturas possa nos envolver, trazendo a tranquilidade, trazendo o nosso exercício fraterno para com aqueles que são encarnados e desencarnados, a fim de que as lições redentoras que hoje passamos neste isolamento nos lares, possamos aproveitar, amando nossos familiares, orando por aqueles que sofrem, intervindo sobre as necessidades materiais daqueles que estão necessitando também nos momentos mais difíceis e percebendo que todos, inevitavelmente, inexoravelmente, seremos servidores do bem maior em Cristo. Que assim seja. Olá, uma boa noite a todos.
Sempre gratos aí a Deus, a Jesus, pela oportunidade de estarmos juntos aí mais essa noite. Nós trouxemos hoje um livro de um livro que chama Emmanuel, que são justamente mensagens de Emmanuel através da psicografia do Chico Xavier, né? E no capítulo 32 ele nos fala sobre os destinos. Ele nos diz: muitas vezes vos preocupais nas lides planetárias com as provações necessárias que julgais excessivas para as vossas forças. Crede, acreditai. O fardo que faz vergar os vossos ombros não é demasiado para as vossas possibilidades. Deus tudo prevê. E, sobretudo, a escolha de semelhantes provações é uma questão de preferência individual. É frequente vossa incompreensão a respeito desse ensinamento espiritualista. Estais, porém, entre as masmorras da carne, a vossa consciência limitada frequentemente se nega a encarar a luz em todos os seus divinos esplendores. Então ele inicia falando que nas nossas lutas, nós nos preocupamos com as provações necessárias, mas que julgamos que são excessivas para as nossas forças. Então aqui 2 pontos muito interessantes quando ele fala que são necessárias, ou seja, elas são fundamentais ali para o nosso crescimento, porque são justamente essas provações, essas lutas que nos tiram ali do comodismo, que fazem com que nessa busca pelo bem-estar, pela sobrevivência, nós exercitamos a inteligência, mas acima de tudo, isso nos obriga, nos leva a exercitarmos o nosso sentimento, né? Então essas provações que são necessárias, elas são muitas vezes dolorosas, mas trazem ali um grande aprendizado. E ele diz que nós julgamos que são excessivas para as nossas forças, que nós não temos ali a capacidade, não temos o suporte necessário para superarmos. Mas nós temos que pensar que nós temos, desde o momento que nós chegamos aqui na Terra, que nós retornamos, nós voltamos com as condições necessárias para isso. E são várias as possibilidades, como ele fala, né? Acreditai, o fardo que faz vergar os vossos ombros não é demasiado, não é excessivo para as vossas possibilidades. Que possibilidades seriam essas? Seriam o próprio apoio do nosso espírito protetor, os livros que nos auxiliam, a doutrina ou as religiões que nos esclarecem, o apoio da família, o apoio dos amigos, o apoio da espiritualidade e também a nossa própria bagagem, a nossa própria experiência. Porque sabemos que já tivemos inúmeras existências e nessas tantas existências aí ao longo da nossa caminhada, quantos aprendizados. E se nós tivéssemos um pouco mais de momentos de calma, de reflexão, até intuitivamente nós poderíamos recordar de experiências, de aprendizados que nos ajudariam muito nessa existência atual, né? Porque temos ali, se temos os nossos erros acumulados do passado, temos também as nossas conquistas, os aprendizados que estão gravados ali no nosso perispírito, no nosso corpo espiritual. E se nos dedicássemos um pouco mais ali à prece, à reflexão, à meditação, isso nos ajudaria muito, né? Como foi dito, até intuitivamente recordarmos ali de experiências, de aprendizados que seriam de grande valia nessa vida ou no momento atual. E ele diz que Deus tudo prevê, né? E certamente, né, Deus, uma vez mais e tantas outras vezes nós vamos repetir aquela frase, que nenhuma folha cai de uma árvore sem que o Pai o permita. Então Deus sabe exatamente qual é a nossa caminhada, quais são os nossos desafios, mas igualmente também Ele vai nos suprir ali com o apoio que for necessário. E nós podemos nos perguntar, poxa, mas eu não pedi para passar por tantas situações, né?
e a gente compara aquela situação quando nós estamos desempregados. Talvez ali por um longo período, em que numa entrevista de emprego, o entrevistador nos diz, olha, a vaga é para um emprego difícil, às vezes desconfortável, fica longe da tua residência, eventualmente você pode ter que trabalhar à noite, finais de semana, domingos, feriados, não é o salário que você sonhou, mas enfim, apesar de ouvir uma série de desafios, de obstáculos, o que nós dizemos? Eu preciso dessa vaga, me dê uma oportunidade, eu tenho a certeza de que eu não vou te decepcionar, não é? Enfim, nós ali passamos por uma série de obstáculos, prometemos ali muito empenho, muito comprometimento para conquistarmos ali aquela vaga. E conquistando, ficamos felizes, comemoramos, gratos, né? O primeiro mês ali é uma lua de mel, mas quantas vezes com o tempo, depois dessa fase inicial ali daquele casamento, começa-se, dessa lua de mel, né? Começa-se queixas, reclamações, e nós esquecemos ali daquilo que prometemos, esquecemos daquilo que nos foi alertado, até que um dia o nosso chefe, nosso gestor diz, olha, você está reclamando tanto, mas isso foi combinado. Você sabia das condições que você enfrentaria aqui, né? Então, isso é um paralelo com situações que podem acontecer. Porque quando nós estamos do outro lado, na espiritualidade, que temos uma consciência mais ampla das nossas lutas, nós pedimos, nós imploramos pelo renascimento aqui na Terra, sabendo do apoio, sabendo das conquistas, mas igualmente sabendo das lutas que teríamos que enfrentar. Mas chegando aqui, a gente acaba ali não se lembrando, é claro que a gente não se lembra ali em detalhes, talvez tenha ali alguns fragmentos, né, através da intuição que nos chegam, mas nós, no fundo da nossa consciência, nós temos isso guardado, ainda que inconscientemente. Enfim, nós prometemos tanto do outro lado, no entanto, chegando aqui, nós reclamamos em excesso daquilo que nos acontece, esquecidos de que a Terra, a nossa existência aqui tão importante, ela tem as suas alegrias, mas ela tem sim as dificuldades como todos temos. E acabamos também não valorizando, não agradecendo pelo aquilo que de bom nos acontece. Por isso é que ele fala que é uma escolha nossa, né? Isso de forma geral. Nós sabemos que há casos ali bastante graves em que nós perdemos quase que totalmente a liberdade de escolha, as expiações, né? Mas enfim, de maneira geral, nós participamos dessa escolha, e essa escolha ela é relativa às nossas conquistas, né? Assim como uma criança que bem pequena, o pai não permite que essa criança vá sozinha para a escola, que ela atravesse a rua sozinha, e à medida que ela vai crescendo, ela vai conquistando essa autonomia. O mesmo se dá em relação às nossas escolhas. Quanto mais maduro é o espírito, quanto mais ele está integrado ali à sua espiritualidade, né, maior é a liberdade que ele tem de participar ali desse planejamento. Esse planejamento que se dá nos mínimos detalhes, até em relação à constituição do nosso corpo, se vamos nascer perfeitos ou com uma deficiência, com anomalia, há verdadeiros engenheiros do outro lado que ajudam até na elaboração da questão do corpo. Então é um processo bastante complexo, de muita assistência, de muito cuidado, para que cada um renasça de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu merecimento, de acordo com a sua proposta de aprendizado aqui. E dentro desse contexto é muito importante que nós não nos comparemos muito, como muitas vezes se faz, com a vida dos outros, né? Porque olhamos para alguém e falamos, poxa, eu queria ter a vida daquela pessoa, eu queria ter a saúde daquela pessoa, o sucesso, o destaque profissional, a inteligência, né? Mas ninguém sabe de fato o que se passa dentro do outro, assim como talvez ninguém saiba exatamente o que se passa dentro de cada um de nós.
E por que não comparar? Porque cada um tem ali seu mapa, cada um tem a sua trajetória, cada um tem o seu caminho, não é? Então, não devemos nos comparar, né? Porque aquilo que é bom para uma pessoa pode não ser bom para outra. Então, evitemos ali tantas comparações, achando sempre que a grama do vizinho é mais verde do que o nosso, que o outro é mais feliz, porque quando perdemos um tempo excessivo em olhar para a vida do outro, nós perdemos ali a razão da nossa própria existência, nós perdemos o foco não daquilo que nós gostaríamos de ter, né, mas daquilo que nós podemos, desde já, fazermos com aquilo que nós somos, com aquilo que nós temos, né? Por isso que muito cuidado quando nós nos comparamos, até porque nessas comparações nós podemos nos sentir melhores do que os outros ou nos sentimos piores do que os outros. E cada um é individualidade, cada um é filho de Deus, né? Dentro daquilo que tem, dentro daquilo que sabe, dentro daquilo que é. E num outro momento, ele nos diz: somente fora da existência material podereis refletir acertadamente sobre a verdade. Apenas a vida espiritual é verdadeira, é eterna. Estais certos de que com a satisfação dos menores caprichos sobre a face do mundo podereis adquirir elementos meritórios para a existência real? O gozo reiterado não vos enlaçaria mais ainda na trama da carne passageira? Sabeis se poderíeis suportar a riqueza sem os desregramentos, a mesa lauta, farta, sem os desvios da gula, a posse sem o egoísmo, o bem-estar próprio com o interesse caridoso pela sorte dos outros? Ou seja, se tivéssemos todos os nossos desejos ali realizados, será que nós teríamos um olhar para o outro? Será que não nos perderíamos ali em situações que preocuparíamos somente com o nosso próprio bem ou às vezes no máximo com o nosso núcleo familiar? Tanto que é interessante que no livro Em Torno do Mestre, Pedro de Camargo, Vinícius, ele diz: não sabes que só a experiência convence os espíritos rebeldes? Não vê como os doentes amam a saúde? Não vês como os oprimidos sonham com a liberdade? Os perseguidos suspiram pela justiça? Ou seja, quantas vezes é tendo a nossa saúde abalada que nós valorizamos a nossa saúde? Quantas vezes é quando a gente se sente injustiçado é que nós valorizamos a justiça, nós clamamos ali pela justiça? Tantas situações em que nos sentimos oprimidos é que nós pedimos, valorizamos a liberdade, né? Enfim, infelizmente há muitas situações em que a gente se vê privado, em que a gente perde, é que a gente passa a valorizar. Deveria ser sempre assim? Não. Poderemos aprender pelo amor, né, de tantas outras formas, mas é o que ele diz, que para espíritos rebeldes, como tantas vezes nós somos, só a experiência convence, né? É como aquele exemplo de filhos que, por mais que eles tenham pais amorosos, pais dedicados, que os orientam, que os amparem, talvez só o tempo, só a experiência difícil vá fazer com que esses filhos eles enxerguem, eles mudem ali a postura. Assim como acontece conosco, né? Há espíritos que olham para nós e que eles têm ali uma paciência, sabendo que há situações que agora nós já aprendemos e tantas outras que só o tempo vai ali nos acordar ali para a realidade, né? Tanto que essa questão dos pais, da relação de pais e filhos, quando nós somos jovens, somos filhos, nós achamos que os pais são excessivamente rigorosos, controladores, que são chatos, né? Olha, saia com um agasalho, cuida disso, cuida daquilo, cuidado na rua. Mas aí quando nós nos tornamos pais, é que a gente percebe que somos muito parecidos em muitas situações e como é natural essa preocupação, a preocupação que está ali, o amor, o cuidado, o zelo pelos filhos, né?
Então, quantas vezes só valorizamos esse cuidado, esse amor dos pais, das noites mal dormidas, seja pela doença, seja por preocupações ali conosco, só valorizamos isso quando nós estamos na posição ali de pais, de mães, né? Então, mostrando que em muitas situações o estudo é extremamente importante, ele nos esclarece, mas há tantas outras situações que a experiência que acaba ali sendo o divisor de águas para que a gente perceba determinadas situações, né? Dentro desse contexto, por isso então que temos as nossas lutas, as nossas provas, porque elas são necessárias até por uma escolha nossa ali, né? E finalizando, ele nos diz: isoladamente, cada um tem no planeta o mapa das suas lutas e dos seus serviços. O berço de todo homem é o princípio de um labirinto de tentações e de dores que são inerentes à própria vida na esfera terrestre, labirinto por ele mesmo traçado, né, pelo próprio homem, e que necessita espalmilhar com intrepidez, com coragem moral. Portanto, qualquer alma tem o seu destino traçado sob o ponto de vista do trabalho, do sofrimento, e sem paradoxos. Ele tem de combater com seu próprio destino, porque o homem não nasceu para ser vencido. Todo espírito labora, trabalha para dominar a matéria e triunfar dos seus impulsos inferiores. Então isso é muito importante quando ele fala que todo homem nasceu para triunfar dos seus impulsos inferiores. Então as provas, elas não chegam não para nos vencerem, não para que isso seja porque o sofrimento pelo sofrimento, ele não quer dizer nada. Alguém pode passar ali uma vida extremamente difícil, no entanto, quando ele retorna, a grande pergunta não é o quanto ele sofreu, mas o quanto ele aprendeu. Então, muito mais do que a quantidade, a intensidade do sofrimento, a grande pergunta é o que temos aprendido, né? De que maneira nós temos, se é com revolta, se é com fé, com confiança, com persistência, mesmo com dificuldade, sobretudo em fases em que tudo parece acontecer de uma vez só. Mas exatamente essa expressão, a vida é feita de fases, né? Tem fases muito difíceis, mas igualmente aqueles períodos de calmaria em que nós deveríamos ali nos reabastecer, agradecer a Deus, né? Cultivarmos ali novamente a fortaleza para que em outro momento, em outra fase, como é natural, quando as coisas difíceis acontecerem, nós estejamos mais preparados e gradativamente a gente vai se fortalecendo. E ele diz ainda: existe aprovação e faz-se mister, né, não se entregar inteiramente a ela. Ou seja, as provações existem, mas que nós não nos entreguemos a ela, e que nós nunca procuremos pensar que ela é muito maior do que a nossa capacidade, lembrando aquilo que foi dito no início. Lembremos de Deus, lembremos do nosso Espírito protetor, de amigos, de familiares, dos livros que nos ensinam tanto, dessa doutrina ou de tantas outras doutrinas que igualmente procuram bem, e busquemos dentro de nós mesmos ali a força necessária, né? Porque muitas vezes valorizamos muito, acalentamos o medo, o desespero, e não percebemos, como ele diz em outro momento, que há forças, que energias latentes, adormecidas, que elas esperam ali o nosso esforço, a nossa boa vontade, né, na certeza de que Deus ali olha cuidadosamente por cada um de nós, né? Lembrando daquela frase em que Jesus diz: das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. E nenhuma somos nós, somos nossos familiares, somos os nossos amigos, somos os nossos desafetos, nenhuma se perderá, né? Então, confiados aí nessa proteção, nesse amparo, nós vamos ali encerrando, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Frei Fabiano de Cristo, e pedindo uma vez mais por todas as famílias da terra, por todos os lares, por todos os médicos, enfermeiros, por todos os doentes do corpo
e da alma, pedindo pelos nossos governantes, pedindo a todos nós que, unindo o nosso pensamento, essas vibrações cheguem a todos aqueles que nesse momento se sentem sozinhos, a todos aqueles necessitados do reconforto, da esperança. Que Deus, em sua infinita bondade, nos ampare, nos proteja, nos ilumine, hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Uma boa noite a todos, a vocês e a seus familiares também.